coloque em pé mais uma vez, nós vamos para a palavra do Senhor, hoje iniciando uma nova série chamada O Natal Traz. E hoje teremos então a primeira leitura no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Nós vamos fazer essa leitura de maneira responsiva e eu farei a leitura dos versículos pares e a igreja, por gentileza, os versículos ímpares. Todos acharam? Mateus, capítulo 1, 18 a 25, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Pai, em Cristo Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações. Ó amado Espírito Santo, eu não tenho nada a oferecer a não ser a minha própria vida ao Senhor, para que o Senhor me use com uma forma graciosa e misericordiosa, para que possa, ó Deus, transmitir esta verdade, a verdade imutável da Tua palavra. Fala aos nossos corações. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar. Meu irmão, minha irmã, nós trouxemos esta série chamada O Natal Traz, e hoje a primeira coisa que nós precisamos ver é que o Natal traz esperança. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala justamente da vinda do Messias, a qual ali no versículo 23 ele está literalmente ligado ao profeta Isaías no capítulo 9, versículo 6. Quando nós então lemos o livro do profeta Isaías, nós vimos que ele e todos os profetas do Antigo Testamento, eles vinham predizendo, anunciando a vinda do Messias prometido. Pois bem, há 2023 anos atrás, o Senhor Jesus nasce. Mas antes, essa história, esse contexto vai falar principalmente a José, que iria casar com Maria, sua noiva. Mas ainda não havia coabitado, não havia tido nenhum relacionamento, até porque a cultura judaico-cristã da época era isso. Você só poderia ter algum tipo de relacionamento após o seu matrimônio, o seu casamento. E isso era cumprido à risca, pois quem fosse pego, desculpe a expressão chula, pulando a cerca ou fazendo algo antes do matrimônio era então condenado. E principalmente a mulher. Vamos lembrar que desde sempre a mulher nunca teve um papel no contexto histórico bom. A mulher era sempre deixada de lado, a mulher era sempre rejeitada.
Mas, a partir do momento do nascimento do Senhor Jesus, a partir do momento da escolha de Maria, ela então foi a que, dentre todas as mulheres, teve o privilégio. E devemos lembrar que era uma pessoa comum, como eu e você, pecador, como eu e você. E isso foi que o anjo, então, através do Espírito Santo, veio a José e anuncia que Maria ficaria grávida. Meus irmãos, homens que aqui estão casados, né? Você está prestes a casar com a sua preterida. E vem o anjo e fala: olha, fulano, você vai ser pai sem ter nenhum tipo de relacionamento. Qualquer um de nós entraria em parafuso. Pois bem, José só não entra em parafuso justamente porque o anjo fala com ele. Ao acordar deste sonho, José então começa a perceber que é algo espiritual, algo divino, algo extremamente valioso e importante. Pois aquela família foi a família escolhida para gerar o Messias prometido. Então, o contexto está posto, a história está colocada, e justamente é o que nós vamos trabalhar: a esperança. Qual é a esperança sua nesta noite? O que você tem mais anseio? O que você espera deste Natal? A grande questão é que a humanidade deturpou o sentido do verdadeiro Natal. Justamente o comércio, e me perdoe aqueles que aqui estão, eles levaram o nascimento de Jesus para um consumo desenfreado. Você tem que ter algum alimento que você não teve o ano todo, você tem que ter uma bebida que você não colocou na sua mesa o ano todo, você tem que ter algum produto que vai fazer com que isso se faça ao Natal. Olhe para esta mesa. Aqui está a representatividade da verdadeira mesa, do verdadeiro sentido do Natal. Jesus Cristo veio a esta família, nasce sim de uma forma miraculosa e sobrenatural, porém, 100% homem e 100% Deus, ele vive a sua vida. Ele cresce como uma criança, um menino normal, brincando, chutando lá, sei lá o que tinha na época lá da sua vida, e cresce com os meninos e aprende o ofício do pai na carpintaria, e tudo isso vai enchendo aquele menino. Porém, como menino hebreu, até os 12 anos, ele precisava ler e decorar a Torá. Normal, como todo outro. Por isso ele não veio descumprir a lei ou quebrar a lei, de forma alguma. Ao 8º dia, Jesus é circuncidado, como todos os meninos eram. Ao 8º dia, circuncidado. E ali por diante ele também passa, e aos 12 anos nós temos um relato bíblico que ele vai de encontro aos mestres e começa a debater coisas que os mestres estudaram anos para ter conhecimento. E ele apenas com 12 anos. Mas o que eles não entendiam ou não sabiam por completo é que o Senhor Jesus foi o enviado pelo próprio Pai para morrer no meu e no seu lugar. E quando ele conversa então com aqueles doutores, ele surpreende com todas as respostas à altura. Esta mesa está posta justamente para nós lembrarmos, todo santo mês, de que Jesus sim é o verdadeiro Natal. E que se existe alguma coisa que o verdadeiro Natal nos traz, é a esperança. Deste cântico que os queridos acabaram de entoar, Maranata, um dia estaremos na glória. Um dia nós estaremos para a eternidade, nas bodas do Cordeiro. E o noivo, que é o Senhor Jesus, está buscando, virá buscar a noiva, que somos nós, eu e você, a igreja do Senhor.
E lá haverá uma festa. Quem é casado aqui, levanta a mão. Eu tenho certeza que em algum momento e de alguma forma houve uma comemoração. Se simples ou se grandiosa, não importa. Então você teve o matrimônio, as bodas, mas depois a festa das bodas, que é a comemoração. Ontem nós estávamos participando daquele momento muito oportuno dos ibistas, da primeira turma de formandos do Instituto Bíblico de Itapeva. E eu tenho certeza que após a formatura, os familiares foram para algum lugar comemorar a formatura, pois é assim que deve funcionar. Nós devemos vibrar e comemorar, meus irmãos, com cada vitória da nossa vida, com cada momento precioso que nós temos. E não somente chorar. Sim, é legítimo chorar a dor do luto, chorar o momento que nós estamos passando de dificuldade, chorar quando alguém muito amigo ou muito conhecido, ou até mesmo um parente, muda de cidade, muda de país. Isso tudo é legítimo. Mas o verdadeiro Natal, desculpa se eu vou quebrar a sua fantasia. Não é panetone, não é rabanada, e olha que eu gosto de tudo isso. Não é um porco assado, não é nenhum tipo de carne diferente. Mas o verdadeiro sentido do Natal é o Senhor Jesus. Por isso esse texto sagrado vai nos dizer algumas verdades. A primeira é a seguinte: o Natal traz esperança por conta da ação soberana de Deus. O Natal traz esperança por conta da ação soberana do Senhor. E aí você pode olhar do versículo 18 ao versículo 20, que o Senhor está falando isso. A iniciativa de um relacionamento, meus irmãos, entre o homem e Deus começa no Jardim do Éden. Justamente quando o Senhor Deus cria do nada. A terra era sem forma e vazia. Não existia forma e estava sem nada dentro. E do nada Deus criou todas as coisas, inclusive eu e você. Assim, quando ele criou todas as coisas e viu que faltava alguém, ele percebe que faltava outra pessoa para cuidar e governar. Pois bem, ele cria Adão, o homem, ser humano. E justamente quando ele criou todas as coisas e ao criar Adão, ele percebe, poxa, eu fiz um ser macho e fêmea, de todas as espécies. Eu preciso fazer uma fêmea para este macho. E ele faz Eva, mas da costela, justamente para que ela possa auxiliar tudo aquilo que ele estava fazendo. Mas o grande detalhe é que no capítulo 3 de Gênesis, este homem e esta mulher, os nossos primeiros pais, pisaram na bola e desobedeceram. Então o relacionamento entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador, foi quebrada. E quando eu e você pecamos, por isso dentro da nossa liturgia, logo após a adoração, vem a contrição, para que a gente possa então perceber e receber esta palavra neste momento da edificação. A nossa liturgia, ela é sim completa, ela tem começo, meio e fim. Para que ao sairmos daqui nós possamos pelo menos pensar na mensagem do Evangelho. Talvez você não se lembre a primeira leitura, o primeiro hino, talvez você não se lembre o que foi falado, mas era importante você lembrar pelo menos da mensagem. A mensagem que transforma, a mensagem que é viva e eficaz. Por isso, meu irmão e minha irmã, o Natal sim é um momento divino, mas deixa eu quebrar a sua fantasia mais uma vez. Ele não é 25 de dezembro. Porque na cronologia da história da humanidade, o Senhor Jesus nasce entre março e abril. Porém, para o comércio, para os capitalistas, para aqueles que gostam de consumir, foi-se criado no final do ano algo. Não sei se você aqui participa
de férias, de 13º salário, mas todo ser humano que se preza espera justamente isso, o 13º, o tão esperado mais um salário, para que neste momento de dezembro eu possa ter algo de diferente na minha mesa. Não tem nada de errado com isso, desde que você continue colocando o Senhor Jesus no centro da sua casa, no centro da sua mesa. Eu não sei se a sua mesa será farta como essa. Eu não sei se terá panetone, chocotone, ou tantos trones aí, mas você deve agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está na minha vida e na vida da minha família todos os dias. O problema é que alguns seres humanos, alguma parcela da população, tem somente o 25 de dezembro como data festiva. E aí vem os parentes de longe, e aí a família que é imensa se reúne, louvado seja Deus por isso. Mas nesse instante, alguém deve se levantar, ou o patriarca ou a matriarca, e orar agradecendo a Deus. Senhor, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Por isso nós estamos alegres e estamos juntos com o Senhor. Porque se não for assim, meu irmão e minha irmã, não tem sentido nós estarmos nesse período natalino. Não existe nada que não faça com que o meu coração e o seu coração vibre por Jesus, a não ser o próprio Senhor Jesus. Por isso, neste Natal, você deve ter esperança de que tudo vai melhorar, não somente naquela música que sempre passa todo ano na televisão, não, mas que de fato e de verdade você coloque na sua vida algo diferente. Senhor, faça morada em mim. Senhor, vem habitar, tabernacular, é isso que significa habitação, tabernáculo, na minha vida e na minha história, na minha família, na minha igreja. Nós temos aqui um período muito sensível, meus irmãos, e vamos ter no sábado a cantata, e se você puder, traga pessoas aqui no dia 23, véspera ou antevéspera do Natal, para que você possa de alguma forma abençoar vidas que estarão aqui ouvindo a palavra do Senhor de uma maneira cantada. E nós estamos aqui, nós não, eu não, vírgula. Vocês estão aqui há muito tempo ensaiando. Os participantes, as crianças, os jovens, adolescentes e alguns adultos. E louvado seja Deus por isso. Porque é este o fim, este sim é o motivo da igreja verdadeira existir. Então, o homem sozinho não compreende o verdadeiro Natal. Essas pessoas que estão aqui ao nosso derredor precisam entender que o verdadeiro Natal tem sim um sentido. E não é só um pinheiro, e não é só comilança, bebedice, nada, festança. Mas é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apesar da data não ser a real, mas é o que nós comemoramos. E como uma igreja cristã reformada protestante, nós precisamos avisar os desavisados. Olha, o nosso Natal tem sim comilança, bebelança, tem sim alguma coisa de diferente. Mas o que tem de principal é o Senhor Jesus. E todas as vezes que nós olhamos para a palavra do Senhor, nós precisamos compreender justamente isso. E o segundo ponto vai nos dizer o que é isso. Já que o primeiro ponto é o Natal traz esperança com uma ação soberana, no segundo o Natal traz esperança através de um plano soberano. E qual é este plano, meu irmão e minha irmã? Do versículo 21 ao 23, o Senhor vai dizer, ela dará a luz. Ela quem? Maria, a escolhida. E lhe porás o nome de Jesus, Yeshua, justamente porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Eu e você nascemos em pecado conforme Salmo 51. E nós precisamos dia a dia confessar ao Senhor
que eu e todos nós, vocês, somos pecadores e dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Por isso, o Senhor Jesus continua: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Que profeta é? Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Como o plano soberano do Senhor é perfeito, e como eu citei lá atrás, a criação do nada se fazendo tudo, ele continua sendo para toda a eternidade. O que vai acontecer comigo e com você, meu irmão e minha irmã, é justamente uma regeneração, quando nós, aqueles que vêm ao Senhor Jesus e fazem a sua pública profissão de fé, se arrependem da sua velha natureza. Se arrependem de ser um homem ou uma mulher que não teme ao Senhor. E passa então a temer ao Senhor, porque o Senhor traz para você e para mim salvação. Justamente para que aquilo que nós deixamos de fazer, deixamos o nosso velho homem, a nossa velha natureza, e passamos sim a ser um novo homem e uma nova mulher. Trazendo também para mim e para você liberdade, libertação. Assim como todos aqueles homens foram líderes, e principalmente Moisés, quando tirou o povo da escravidão de mais de 400 anos do Egito, para a nova Canaã. Nós seremos conduzidos, sim, meus irmãos, para a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a qual o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, a sua noiva, mas não tocará mais este solo, esta terra. Ele virá com poder e glória nas nuvens, e ele chamará a todos aqueles que permanecerem fiéis até a morte, trazendo com isso o cumprimento das Sagradas Escrituras, para que este Natal seja, de fato e de verdade, um verdadeiro Natal. A esperança que eu e você devemos ter, meu irmão e minha irmã, nesta noite é, ao sairmos daqui, o que vamos aplicar? Ou como vamos aplicar esta verdade? Essa verdade que não muda. Essa verdade que ninguém consegue complementar ou tirar nada. Esta verdade que é viva para mim e para você. Por isso, você que está aqui, o Senhor que te trouxe nesta noite, você é privilegiado e privilegiado por ouvir esta palavra abençoada. E que fará toda a diferença na sua vida, em nome de Jesus. E eu creio nisso, para que você permaneça fiel até o último dia da sua vida e da minha vida. Porque nós não sabemos o que irá acontecer conosco. Daqui 5 minutos, 5 dias, 5 meses, 5 anos, 50 anos, só Deus sabe. Porque todo o poder está na sua mão. Porque o nosso tempo de vida está nas mãos do Senhor. O problema é que muitos ficam pensando, não, pastor, eu já marquei uma viagem para 2030 e já estou pagando já. Falei, amém, pague aí, do jeito que você puder. Mas só Deus sabe se você vai fazer essa viagem ou não. Muitos estão vivendo assim, planejando. Com as melhores taxas. Só que sem o Senhor. Você resolve. Deixa eu dar uma dica bem legal para você. Inclua o Senhor nos seus planos. Inclua o Senhor nos seus projetos. Inclua o Senhor nos seus sonhos. E tudo isso vai ser muito bem sucedido em nome de Jesus. Eu gostaria de ouvir um amém. Amém. Porque é assim que nós devemos fazer. Acreditar nesta verdade, não da que o pastor está falando. Não confie no Marcelo. O Marcelo é igual a você. Pecador, falho, acerto, erro, caio, levanto. Né? Então, confie no Senhor. Tenha esperança no Senhor. Para que tudo que você fizer seja despertado à sua obediência.
E tudo que eu devo fazer é o terceiro ponto. O Natal traz, primeiro, a ação soberana. Segundo, o plano soberano. E terceiro, a vida de obediência. Olha só que interessante, após o profeta ser citado, o que o Senhor diz. Despertado. O que é despertar? Acordar. E eu, em nome de Jesus, eu peço que amanhã, Senhor, o Senhor me desperte para mais um dia. E que vocês também sejam despertados, acordados para mais um dia. Despertado José do sono. Tudo isso está acontecendo em sonho para José. Fez com que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Quer dizer, aceitou Maria do jeito que ela estava agora, grávida. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho. Que filho? O Emanuel, o Deus conosco, Yeshua, Jesus Cristo, a quem pôs o nome de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, naquela época o que acontecia era cruel. Se alguém fosse pego desta forma, grávida, sem ter o casamento legítimo, ela era convidada à morte. E eu quero ser bem irônico aqui nesse convite, porque muitas vezes nós estamos morrendo, porque temos a possibilidade de nos consertarmos com o Senhor e não o fazemos. E hoje é uma noite de conserto, porque você está aqui. Não adianta você pensar naquele ou naquela que aqui não está. Esquece. É para mim e para você. Quando aquele ou aquela que você pensou vier aqui, aí será para ela também. Então hoje nós temos uma oportunidade ímpar na nossa vida de continuarmos obedecendo à voz do nosso Criador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que era, aquele que é e que continuará sendo por toda a eternidade. Rei dos reis, Senhor dos senhores, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esses são os adjetivos, os nomes do nosso Senhor. Por isso eu e você temos esse privilégio de continuarmos obedecendo, não a mim, não ao conselho, não à igreja, mas ao dono da igreja. Porque quando nós obedecemos ao dono da igreja, tudo colabora para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu tenho certeza que você que está aqui comigo nesta noite, você ama a Cristo como eu amo a Cristo. Eu lembro de quando eu tinha meus 16, 17 anos e nos acampamentos dizia uma canção assim, vou pegar aqui a Fernanda. Fernanda, você ama Cristo? E a Fernanda dizia assim, sim, eu amo Cristo. E por que você ama Cristo? Porque Ele... Amém. É assim, meu irmão e minha irmã. Essa é das antigas, tá? Talvez os mais novos nem saibam que música é essa. Mas é da minha época. Lá atrás. Não vou nem falar quanto tempo, senão vocês vão fazer as contas e vão saber que eu tenho 52 anos quase já. Tá bom? Mas ainda continuando, meus irmãos, nós precisamos ter um objetivo. E o objetivo da nossa obediência é a centralidade da palavra do Senhor. Quando você coloca esta palavra, a Bíblia Sagrada que está na sua mão, como algo de regra, que nós chamamos de regra de fé e prática, ela se torna o centro de toda a nossa vida. E isso serve para mim e isso serve para você. Isso serve para um líder e serve para um não líder, que em nome de Jesus se tornará futuramente. Porque a seara está muito grande, mas os trabalhadores ainda continuam poucos. Por isso, neste Natal, meu irmão e minha irmã, viva esta verdadeira esperança. E aqui eu quero caminhar para o final desta mensagem nesta noite. Porque o Natal, o verdadeiro sentido do Natal, resulta numa obediência voluntária. Assim como José recebeu do anjo toda esta informação, e ao se despertar, quer dizer, ao ser acordado, ele compreendeu o que ele deveria fazer, ele leva Maria até a sua parente,
mais próxima a Isabel. E deixa lá todo o período da sua gestação, para que ela não sofra nada. Mas espera aí, pastor, José não amava Maria? Sim, por demais. E por amar Maria por demais, ele deixa Maria longe por um tempo. E quando o Messias então é anunciado pela estrela e pelos reis magos, todos sabem que o Senhor Jesus nasceu. E a continuidade das nossas mensagens, você perceberá o que devemos fazer com o verdadeiro Natal. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesta hora preciosa, o que eu quero deixar para mim e para você é: isso aconteceu há milhares de anos, porém, é mais atual do que a informação do jornal que vai sair na manhã de manhã. Tudo isso é verdade porque a palavra do Senhor é verdade. Tudo isso se faz presente na minha e na sua vida, na minha e na sua história, porque nós, há anos que somos convertidos, ou aqueles que tiveram o privilégio, nasceram na presença do Senhor em uma família cristã, sabem e devem viver pela fé. Para que entendamos que o Senhor Deus enviou o seu único filho para morrer numa cruz. E hoje à noite é uma noite muito especial, que nós vamos relembrar o sacrifício do Senhor. Aquilo que o Senhor Jesus não conseguiu mais e disse: tetelestai, está completo, está consumado. Então, nesta noite, meu irmão e minha irmã, o que você deve fazer? Primeiro, é entender que o verdadeiro sentido do Natal e o que o Natal nos traz é a esperança, mas a esperança da ação soberana, a esperança do plano soberano e a esperança de uma obediência voluntária. Meu irmão, minha irmã, que você possa continuar abençoado. Que você e sua família continuem sendo abençoados em nome de Jesus. E que nós, Igreja Presbiteriana de Itaboa, possamos fazer a diferença na vida daqueles que chegarem aqui, na vida dos nossos familiares que não são convertidos, na vida daqueles amigos e vizinhos que nós tanto gostamos e amamos. Por isso, saia daqui nesta noite com esta esperança, que o verdadeiro Natal é sim o Senhor Jesus habitando, tabernaculando comigo e com você. Que o Senhor Jesus nos abençoe em o nome dele. Amém. Eu quero convidar aqui os presbíteros, já passando para o momento da Santa Ceia. E você, por gentileza, se coloque em pé mais uma vez e abra comigo 1 Coríntios 11, o texto sagrado que nós leremos para